dia, boa tarde ou boa noite a todos, aqueles que nos estão a ver ou a ouvir. Bem-vindos a mais Sim, a um programa do Beco com Saídas, desta vez num novo formato, é isso mesmo, continuamos a inovar e a trabalhar em novos formatos. Desta vez temos um convidado, com o qual vamos fazer uma entrevista. O seu nome é Daniel Ferreira e é um grande amigo meu com o qual passei muitos anos juntos, inclusive não só um percurso como amigo quase de rua, de escola, mas também amigo na parte profissional. E o Daniel tem a particularidade de estar a viver atualmente, e desde há alguns anos, no outro lado do mundo, no Camboja. Não é assim, Daniel? é verdade, Hugo. Já estou aqui eu vou dizer desde 2010. Eu sei que fiz assim uma pausa pelo caminho de 2 anitos, estive em Portugal, mas praticamente desde 2010 que cheguei aqui a este país e que acabei por ficar aqui um bocado agarrado, fiquei agarrado aqui ao país. Sim. Hum, e tem sido uma experiência boa. Tenho aqui o resultado, talvez. Tem estado a ouvir aqui o resultado Sim, da minha experiência, um dos resultados da minha experiência, que é sim, 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 sim. este, Esse é o teu este o teu ar não o mais que resultado tudo para o bem e para o mal. da tua prova, né? É o teu primeiro filho? Sim, sim, com vontade de ser protagonista, eu também quero estar aqui cheio de vontade, sim, com certeza. Já tens a tua palavra. É, só mais um bocadinho. Olha, diz-me uma coisa, como é que tu chegaste, aí ao Camboja? Porquê o Camboja? Porquê esse lado do mundo? Ah, hum, Sabes, já me fizeram essa pergunta e a resposta que eu dei vai ser a mesma. Não fui eu que escolhi vir para o Camboja, ou não decidi vir para o Camboja, foi o Camboja que me escolheu a mim. Sim, E para explicar, para desenvolver esta, este dito, hum, então eu estava em Portugal em 2008, uhum. 2009, em 2010 estava a trabalhar na Intercultura IFS, na Intercultura, lá está, a A Intercultura está AFS, sempre sim. a perseguir-me. Sim, já ouvi falar na AFS. E eu lembro que trabalhava imenso, também estava a dar formação na Alta Europa e trabalhava bastante e não estava satisfeito com a vida na altura. Pensava, se é assim que eu vou viver para o resto da vida, vou ser uma pessoa deprimida. Então acabei por um dia no Uhum. escritório, já fora de horas, já devia estar em casa, mas tinha estado a acabar um trabalho. Fui ao Google Maps, então pensei, eu estava com algum dinheiro na conta na altura e pensei, olha, vou explorar o mundo, vou-me despedir e vou explorar o mundo, fazer uma viagem. Aqueles pensamentos que nós temos às vezes, Sim, mas sim, sim, na sim. maioria das vezes não concretizamos. E então fui ao mapa e ver onde é que há assim um sítio com praia e meio tropical, onde a vida possa ser baratinha. E acabei por parar num sítio chamado Kokong, Uhum. que eu pensava que era na Tailândia, porque aquilo é na fronteira com a Tailândia. Então eu, para em 2008, 2007, 2008, Certo. hum, fiz esta afirmação que gostava de viver aqui em Kokong, neste Ok. sítio, na Tailândia, dizia eu. Mas não era na Tailândia? Sim, sim, era Kokong, que é no norte do Camboja, ao pé Sim, à sim. beira-mar. E entretanto, passei mais um ano a trabalhar lá na FS, na Intercultura, e, hum, e só porque já estava farto do meu estilo de vida, acabei por me despedir e ficar durante 2 ou 3 meses um bocado a curtir a vida, a pensar no que fazer, mas meio perdido também, porque uma pessoa não sabe nada do futuro, Olha, não sabe o que é que há de fazer. a AFS, portanto, eu estava a dizer que já tinha ouvido falar, claro que sim, nós estivemos juntos nessa altura. A AFS já tinha aqui uma componente muito intercultural, não é? Aliás, é a própria natureza Sim, desta organização, tem a ver com o isso, não próprio é? Com esse nome tema. é IFS, Intercultura IFS. Portanto, aí o Hum, bichinho já estava aí, não é? Da Já, isto desde intercultura. sempre, o meu bichinho desde sempre. Aliás, eu não sei se lembras, nós estudámos Psicologia juntos e tivemos Lembro. com a professora Célia Ramites. Eu tive Psicologia Intercultural e eu chumbei ali umas 5 vezes. Foi a cadeira que eu mais chumbei.
Uhum. E é curioso como é que eu chumbei tantas vezes em psicologia intercultural e acabei por Sim, tornar-me sim. um proeficiente em termos práticos, em termos Um de interculturalidade. interculturalista. Mas é engraçado como é que estas ironias, Uhum, na uhum. altura era a cadeira que eu menos gostava e menos gostava porque não sentia afinidade com a professora também, não me Sim, sentia identificado. Eh, todos nós sabemos ehm, que esses estados de alma, essas relações que se vivem na universidade ou na escola sim, sim, mas com os foi porque professores aconteceu, têm lembro, influência. eu até tentei cabelar para essa disciplina, lembro, pá, na terceira vez fui fazer o exame, que levei cábulas, mas também não resultou e acabei depois Sim, por passar sim. pai com 11, já no final. Mas pronto, eu nem por tantas vezes falhei que acabei por tornar um interculturalista. Como eu. Intercultural. Sim, 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 sim. Não, e depois acabei por ir aliás, o próprio Piaget, a nossa faculdade, Instituto Faculdade, Superior de sim. Estudos Interculturais e Transdisciplinares, Sim, sim. Já está em remetia todo para lado, essa está em todo ideia. lado. Sim. Sim, 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 Depois a sim. Intercultura, a AFS, entretanto tinha estado em Itália também para ter a experiência Uhum. intercultural, próxima da nossa, e pronto, depois fui para o extremo, Camboja, Mas sem... já lá vamos, Daniel, já que foste um bocadinho atrás. Portanto, tu estudaste Psicologia, no Instituto Piaget, que como subtítulo tinha Instituto Trans Superior de Superior. Estudos Interculturais, Sim, tinha assim um grande nome, portanto. ISEIT. O ISEIT, não é? Portanto, tinha a ver com era Instituto Superior de Estudos Transculturais e Transdisciplinares. É isto, não é? Interculturais, interculturais e transdisciplinares. Muito bem, pronto. Era logo os requisitos de saber, ter que saber dizer este nome complicado. Pois, o Piaget é conhecido por ser uma escola de educação, eh, portanto, onde as pessoas que querem ser educadoras de infância, professoras, estudam, mas também muita gente não sabe, tem este instituto, no qual se pode estudar, entre outras coisas, psicologia, treino desportivo, etc. Portanto, tu estavas então nesta universidade, e, portanto, escolheste psicologia. O que é que te levou para a psicologia? O porquê a psicologia? Olha, não, se calhar na altura eu não sabia porque é que escolhi psicologia na altura, mas agora pensando porque é que terei escolhido psicologia, penso que tem a ver com aquela necessidade de me conhecer a mim próprio e Sim. idealizar o curso de psicologia como estudo da mente, e logo Sim, como sim, sim. a compreensão do ser humano, logo compreender-me a mim próprio. Ah, então acho que essa foi a maior motivação, mas na altura não fazia ideia porque, como, quem, onde, para Uhum. onde. Foi Certo, assim uma certo. altura até complicada, aquela idade de descoberta, descoberta de estar, de descoberta e de Olha, procura do eu. já agora, isto é uma entrevista, mas também é uma conversa, e tu falaste aí na razão principal de ter escolhido psicologia, que foi também conheceres um bocadinho a ti próprio e perceberes os mecanismos da mente, etc, etc. E muita gente, eu lembro-me que até alguns professores diziam que se vocês escolheram psicologia para se tratarem a si próprios, era um bocadinho até provocatórios, é a razão errada. E pronto, não diria tratar a vós próprios, mas escolher a psicologia para nos tentarmos perceber a nós próprios, eu penso que não é uma má razão. Pelo contrário, Não, não, de todo, de de todo. todo, eu acho que isso, portanto, nós ao fim e ao cabo, Deixa-me acender a luz, vou só. certo, certo, eu vou falando. Quando exercemos, ah, nós compreendemos o nosso cliente, ou o nosso paciente, ou as pessoas com quem estamos a trabalhar, também por analisarmos a nós próprios e analisarmos as nossas reações e a nossa dinâmica, a nossa relação com as pessoas com quem temos à frente. Portanto, eu acho que nós somos o nosso também, neste bolo todo que é a psicologia, somos também o nosso instrumento de trabalho, nós próprios. Portanto, eu acho que, concluindo, essa não é uma má razão de todo para escolher psicologia. E agora temos o número musical aqui do Pequeno nosso. intervalo, nosso convidado, uma espécie. Não sei se viste o intervalo do Super Bowl
foi o 50 Cent, tipo Não, não vi, o eu não Eminem, vejo o 50 Super Cent, Bowl, não Dr. gosto muito. Dre, Sim. mas no intervalo foi assim um mega espetáculo. Pronto, nós temos aqui o Diego Ferreira no piano, Estamos aqui nas no teclas, blá, blá, Super blá. Bowl da psicologia. Muito Uau! bem, muito bem, muito bem. Ahm, Muito bem, então, e depois aí portanto, o Piaget, e depois falaste que estiveste em Itália, não é? A EFS, Itália, vem sim, tudo a seguir, não é? sim. Antes de ir para a FS, Já foi, tive, ainda foi tive, antes, sim, sim. foi antes porque acabei a escola e estava à procura de coisas para fazer. E apareceu aqui este Leonardo da Vinci, que era um programa que era todo pago, com dinheiro de bolsa, Sim, não sei o quê, Itália. exato. Eu lembro que por acaso havia a opção para a Itália ou para a Áustria. Eu na altura até tinha escolhido para a Áustria e a minha razão Interessante. era porque é mais diferente. Onde estás agora, que é Exato, engraçado exato. também. E eu dizia na altura, porque acho que a Itália é muito semelhante com a minha cultura e eu queria ir para uma cultura mais diferente possível da minha. Já Uhum. mais uma vez se nota se Sim, evidencia sim, essa sim. Essa interculturalidade, curiosidade. mas acabei por, pronto, felizmente participei no programa, mas para a Itália e foi uma boa experiência porque acabei depois de ficar lá a trabalhar mais uns mesitos, Uhum. e deu para viajar e passear e conhecer, O que é que foi assim achaste? uma boa experiência. O que é que achaste de Aliás, Itália? Ou seja, a experiência no país e o contacto com os italianos e italianas, eh, hum, confirmaram as tuas expectativas? Surpreenderam? sim, acabei por perceber que até não. Até pode parecer conflituoso, mas que achei que não eram tão diferentes de nós e ao mesmo tempo eram mais diferentes do que eu pensava. Ok, em que aspectos? No sentido que eu, numa forma generalizada, Sim, achava que eles eram mais de um estilo mais alatinado, mais relaxado e a uhum. falarem mesmo muito alto, aquele estereótipo O do estereótipo, italiano. sim, 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 E eu estava no norte, e o que eu aprendi foi que a Itália é um país muito longo certo. e que no norte eles têm uma determinada cultura mais influenciada pelos austríacos, lá está, a Áustria Exatamente, que agora também parece que é tem de essa propósito, estás mais a fazer essa estas consciência. perguntas de propósito para levar aí até à Áustria. Sim, sim. Eh, mas sim, mas na parte onde eu estava era mais, lá está, mais nórdica, menos latina, Uhum. e pronto, e acabei por perceber-me disso, que eram mais sérios, talvez, menos relaxados do que o que eu me idealizaria no Certo. italiano, Sim, napoletano, Gamorra, La sim, sim, Pasta, sim. mamma mia, pronto, esse estereotipo, Citroalina, Ferrari, não sei o quê. Aliás, eu cheguei a ir ter Eh, contigo umas 2 vezes, não foi? Uma ou sim, 2 ainda vezes. andámos por lá a passear um bocadinho por Veneza, estava-me a lembrar disso quando estávamos a falar. Andámos lá É, uma e boa realmente, aventura. eu agora estando aqui a viver na Áustria, já visitei o norte de Itália algumas vezes e nessa altura estive contigo no norte de Itália e realmente sim, a Itália é muito vasta, muito grande, como estavas a dizer, e o norte não terá a ver com o sul, porque eu digo que não terá, porque apesar de ter conhecido pessoas do sul, nunca lá estive. E o norte tem ali semelhanças, principalmente a parte alpina, a parte dos Alpes, com a Sim, Áustria, foi claro, uns claro. pré-peninos. Se calhar essa retração, essa organização também, essa uma forma de estar E o que próprio se Strudel. O próprio o Strudel. strudel ou não, aí ó, fizeste bem, Não ganhei mais 5 quilos em 3 meses por acaso. exato. Oh, A culinária, eh, é excelente. tem a Eh, culinária, não digo a culinária típica, a pizza, a sim, massa, mas em geral, sim, isso correspondeu ao que eu idealizava como. Continua a ser para mim uma das gastronomias top, logo certo. a seguir à portuguesa. É, e o Eh, e o que eu e na Áustria, essa gastronomia, standardizada e mais pop, digamos assim, existe, como em todos os países, mas também na cozinha diária existem muitas receitas também, que são influenciadas pela Itália, pela cozinha cotidiana menos conhecida. Portanto, eles têm sim, os seus próprios uma versão dos tortellinis, por exemplo, aqui na Áustria, por não é exemplo. só a Bravars, não é só a salsicha. Não, não, não. A Áustria, como tu sabes, foi o centro do Império, não é? O Império Austro-Húngaro. E hoje não sendo um império,
ficou com muitas partes interculturais ou culturais, lá está, Sim, sim. da das várias regiões que faziam parte desse mesmo império. Portanto, a parte culinária foi integrada, o melhor de cada país, digamos assim, também foi integrado Excelente, excelente. na cozinha austríaca, não é? Porque lá está, a cozinha original, lá está, é as carnes, é as salsichas, as carnes cozidas, o fritar também, o fritar, o tal Sim, schnitzel. Mas sim. depois absorveu uma série de coisas das regiões, dos vários países que compuseram o Império. Excelente, sim, sim, excelente. Bom, Estou a então e ficar confortável. depois? Depois vais para. Depois chegamos finalmente a Pois, sim. 2008, não é? Sim, avançamos então, pronto, eu no mapa, estou lá no escritório a ver o Google Maps, a decidir para onde é que hei de ir. Ah, certo, 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 certo. Força. Entretanto, em 2010, que é assim um ano que se eu tivesse tatuagens, seria uma tatuagem seria do ano 2010, foi aquele ano em que me emancipei praticamente. Até essa altura eu sempre segui um bocado o que era suposto seguir, Certo. arranjar, acabar a universidade, arranjar trabalho, não sei o quê. Um, e no momento em que estamos com essa pressão de ter que fazer isto e ter que fazer aquilo, acabamos por não pensar se é isso que nós realmente queremos fazer. E então eu segui esse caminho, ok, acabei a faculdade, fiz um estágio no estrangeiro, vim para Portugal, comecei a trabalhar e tal, mas não me senti nada realizado e foi quando decidi, em 2010, quando saltei de paraquedas e tirei um curso de barman, Uhum, despedi-me da AFS e pus-me ali à mercê do destino e acabou por aparecer este voluntariado no Camboja com a viagem paga, com o suporte de uma organização para me dar alguma uhum, segurança, que eu acabei por concorrer, acabei por ser selecionado, éramos 3 portugueses e uhum, pronto, e acabei por vir aqui parar assim, quase sem querer, porque na altura eu lembro-me que estava a pesquisar sobre o Camboja, eu não sabia muito sobre o Camboja, só aquilo que sabíamos era os filmes do Chuck Norris, Vietnã, Camboja, yeah, e do Rambo, e Napalm, e não sei o quê, mas na realidade não sabia quase nada sobre isto. Então fui pesquisar e tal, para me tranquilizar, porque tinha aqui para o desconhecido, uhum, e na minha pesquisa encontro o Khmer Rouge, chacinas e sida e corrupção e sim, bomba, landmines, as minas de terra sim. que rebentam pernas das pessoas diariamente e não sei o quê. E eu pensei, ok, vai ser uma boa Afinal, não é só experiência, praia provavelmente será e a paraíso. última, vou aproveitar isto cada dia como se fosse o último. E não sei se foi por essa filosofia, e não foi só isso, mas foi também depois o que eu encontrei aqui, que foi um cenário espetacular, um contexto espetacular em todos os níveis, humano e físico. Foi assim uma experiência Uhum. mesmo como se dizia na gíria, me deu a volta ao badagaio. Não sei se é assim que se diz. Mas cá me deu uma. Não sei Ah, se é, mas há aqui uma expressão qualquer. Sim, mexeu comigo no sentido que acabei por decidir. Pronto, eu sinto feliz aqui e vou ver se consigo mudar-me permanentemente aqui para este paísinho. E sim. pronto, desde Tu 2010, praticamente, até tu em hoje, Portugal tinhas trabalhado 2022. numa associação intercultural Olha, amigo, com jovens? entretanto, ligaram-me aqui outra vez no Messenger e aconteceu outra vez aquele problema do som. Ok, desliga o Messenger então, se puderes. Já está a Ótimo, funcionar. ótimo. Não, Ok. estava a dizer, tu na AFS em Portugal trabalhaste com adolescentes, portanto, que precisamente viajavam entre países, portanto, e que Sim, faziam sim. tinham um percurso, parte do percurso escolar noutros países e trabalhavas nessa parte da adaptação e da preparação, etc. Depois em Itália também penso eu que trabalhaste num projeto comunitário como psicólogo, com pessoas, Sim, 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 com com pessoas, toxicodependentes. Pessoas, não só toxicodependentes, mas pessoas que estavam a ser reintegradas na sociedade, tinham estado presas ou tinham exato, tido algum problema legal e agora estavam em recuperação, iam em ser recuperação. reintegrados, então era um cursozinho profissional de jardinagem e de computadores e eu praticamente era o coordenador geral. Aham. Aquela- Sim, 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 sim. E depois no Camboja, o que é que começaste por fazer a nível profissional? Pronto, e depois num primeiro momento, os primeiros 6 meses, eu fui voluntário
e por voluntário parece lindo, não é? Voluntário no terceiro mundo, no Camboja e tal, Angelina Jolie, etc. E foi interessante, tive alguns projetos aí num orfanato, estivemos lá com os Sim, miúdos, fizemos um fundraising, fizemos lá assim umas atividades para os miúdos, ensinámos uhum, inglês. sim, Também tive como NGO, sempre com jovens, por acaso, tive sempre essa sorte de estar com pessoas jovens, sim. também que os ensinava a desenvolver skills, skills, estava a Competências. faltar a palavra, competências, capacidades e competências, desenvolvimento de competências, exato. Um, e, entretanto, acabou o voluntariado, que era um período de 6 meses. Sim, Eu voltei para Portugal, estive a dar umas formações e alguns workshops, aquele da meditação aham. lá no teu espaço, no espaço. Sim, lembro Também disso. algum tutoring, era tutor de alguns miúdos. Tive a fazer uma agregação de fundos para voltar para aqui e quando voltei, por acaso tive sorte porque eu regressei em 2014, junho, e em agosto já estava na Panha Sastra, na universidade, Ok. a dar aulas, que era o meu sonho, era o meu dream job, era ser professor universitário. E foi durante 7 anos, quase, fui professor na Panha Sastra Na e foi. Universidade Principal de Phnom Penh. Sim, sim, sim. É Uhum. tipo, é a Universidade Budista, tipo a Universidade Católica. Não que Certo. seja a principal, mas sim, uma universidade com renome Com aqui. peso, com reconhecimento, Sim, sim. sim, sim. Agora menos porque com o Covid foi-se um bocadinho abaixo, eu saí Certo. também, agora estou a dar aulas de outra escola. Hum, mas sim, isso foi uma experiência espetacular por acaso. Esses 7 anos como professor universitário foi o melhor trabalho de sempre da minha vida. Portanto, Hum, tu já tinhas, já tinhas dado formação, como estavas a dizer, mas aí numa universidade, com um programa mais contínuo e para alunos universitários, que desafios é que encontraste aí para ti pessoalmente? hum, no início foi mais estressante, porque apesar de ter alguma experiência como formador, ou na Universidade Sénior, lá em Almada também, Sim, sim, agora vendo bem, sim. nunca tinha tido essa experiência e o que eu sabia da universidade era aquele método mais formal, expositivo do professor Uhum, que vai ali, o centro de autoridade de conhecimento. uhum, E, por exemplo, pela minha filosofia, e tal como tinha aprendido lá no curso de formadores, é de sim, uma pedagogia mais ativa, mais certo, promover os método alunos ativo. mais colaborativa. Uhum, Então, o primeiro semestre, aliás, eu tinha uma classe só, Filosofia do Mundo, e eu lembro-me que preparava slides, eram 3 horas, uma sessão de 3 horas, 2 vezes por semana, e preparava slides, e durante 3 horas cada sessão eu falava e expunha ali para os alunos, e aquilo que gostavam, porque consumia-me estar sempre a falar yeah, e a puxar os alunos, a tentar ter a atenção deles. E pensei na altura que estava só a dar uma disciplina e pensei que se calhar conseguiria dar aulas de uma disciplina a 2 classes, mas que jamais conseguiria dar, por exemplo, 2 disciplinas ao mesmo tempo, ou 3 ou 4 classes, que isso seria impossível, porque só uma uhum, disciplina já estava a dar uma dor de cabeça terrível. Por exemplo, uma aula, uma ação demorava-me 2 dias a preparar, quase. sim, sim. E, e uma das minhas experiências de vida foi isso, foi que isto foi no primeiro semestre. O último semestre, que eu ensinei na Penha Sastre, já foi online, Aham. já a usar, por isso já um novo sistema, tudo novo, a adaptação a uma Mas por nova causa plataforma. do Covid, Sim, não, por né? causa da pandemia, do Covid, sim. Exato, exato. Então todo o conceito mudou e na altura, com uma nova plataforma, tinha que me adaptar. Lembro de estar a dar aulas a 5 classes e Sim, 4 sujeitos diferentes, 4 cadeiras diferentes, e isto tudo enquanto estava sozinho em casa com o meu puto de 1 ano. sim, sim, E sim. ia fazer isso com facilidade. Ok. Mas pronto, para ver como é que o percurso me fez crescer desta Sim, forma, sim, de uma sim. cadeira eu achar que era quase impossível, e no final estar a dar e num contexto novo, e com Sim, sim. facilidade. Já estavas a deslizar. Sim, completamente, completamente. Mas com o puto, mas tinha uma série de novos desafios, lá está, a plataforma online, o miúdo e não sei o Uhum, quê. uhum, Uma das cadeiras era quase nova para mim, porque algumas pessoas tinham saído, então eu estava a cobrir, dar cobertura aqui nesse campo.
Foi interessante por acaso. Olha, e diz-me só em termos de portanto, já falaste que eles não estavam ao princípio muito receptivos ao método ativo, isto é, a participarem também no processo de aprendizagem, mas como é que tu definirias, no fundo, o estudante, cambodjano ou asiático, ou que mentalidade com que mentalidade é que os poderás definir? É que os poderás definir? Hum, sim, não, eu é que não estava muito aberto ao método ativo, porque vinha formatado que na universidade teria que ser assim, e foi isso que eu me dei depois desse semestre adiante, comecei a passar a bola mais para eles, a dar-lhes mais atividades e eu a No falar fundo então menos. foste Sim, fui invocaste eu aquilo é que que me já dei. tinhas, né? Sim, sim, eu é que achei que, ok, isto não é demasiado esforço para mim, não é muito eficiente porque eles acabam por não reter assim tanta coisa a ouvirem uma pessoa falar 3 horas, como é óbvio. E então fui eu que comecei a flipar, a mudar o Ok. paradigma de eles mais ativos, eu dou umas instruções, depois dou-lhes, se precisarem de ajuda, eu ajudo, dou-lhes apoio, mas no fundo é dar-lhes um objetivo e Eles eles aderem bem, desenrascam-se. Sim, gostam sim. disso. Sim, sim, mas e o aluno cambodjano há dois tipos de alunos. Há uns que são assim muito envolvidos no estudo, muito motivados para estudar e Uhum, leem livros e com um inglês fantástico. Não é a primeira uhum, língua deles, mas falam como se fosse a primeira língua. E depois, isto será uns 10%. certo. Depois os restantes, depois uns outros 80% são mais calões, são preguiçosos e, pelo menos os da Ok, universidade, e se derem copiar, copiam e não veem assim muita maldade em copiar. Não sabem, então copiam. certo. E pronto, que era, por exemplo, uma das cadeiras que eu mais ensinei foi a pesquisa académica, Uhum, ensiná-los a evitar o plagiarismo yeah, e sim. pronto, para eles terem esta consciência que copiar é errado. Olha, e eles Que, sim, desculpa, continua. não, não, e que só porque eles conseguiram encontrar informação que só copiar e É. colar não chegava, não é suficiente, não é suficiente. Olha, e temos sempre a ligação quando falamos referiste ao budismo, há uma diferença na mentalidade, por serem budistas, são mais tolerantes, mais tranquilos, mais contemplativos, meditativos, como é? Hum, Lá está, sabes como diz o Hofstede, Gert Hofstede, Sim, tipo de o pessoal intelectual. holandês, muito bom, sim. Exato, exato. Que a cultura é como parece que é uma camada, como uma cebola, que tem várias camadas. Certo, gosto dessa imagem. Sim, e é verdade porque a minha visão dos cambojanos vai evoluindo com os tempos, hum, mas sim, sim, são diferentes, são bastante diferentes de nós. Ok. Não sei se será só o budismo, porque na realidade o budismo é uma teoria, tem tanto afeto na vida deles quase como o Mas são cristianismo, são está no expostos nosso. a isso desde crianças, né, Sim, por isso é sim. que a minha Sim, pergunta, mas como não nós é, não é profundo. Por exemplo, se o perguntares a catolicismo. alguém uma reza budista ou isso, eles não saberão. Sim, Ou mas, se, eu, por exemplo, sim, mas é diferente, é diferente. como nós também somos mesmo que aqueles que dizem que não são católicos agora, portanto, crescemos com uma certa forma de estar Sim, sim, católica, com não é? influência, sem dúvida. E é nesse Crescemos a fazer. sentido que eles poderão também ser, budistas dessa forma, não é? Sim, mas se calhar por não terem crescido num contexto católico, Uhum. cristão, católico, talvez mais por aí do que terem crescido num contexto budista. Tu vês os monges às pagodas, as pessoas respeitam e dão dinheiro e tal, e gostam de receber a bênção dos monges, mas, por exemplo, eu pensava que eles fariam mais meditação do que o que fazem na realidade. Ok. Até, para ser sincero, é quase mais os estrangeiros que acham piada a isso, Sim, e sim, sim. há sítios de meditação, da Vipassana, 11 dias e não sei o quê, mas não é uma prática comum, que eu pensava que seria, que eram Não, budistas e não. sabiam isto e tal, como nós sabemos o Pai Nosso, apesar de eu sou religioso, mas lá está, fui criado num contexto mais ou menos católico, sei o Pai Nosso, a Ave Maria e tal, Aham, mas sim, eles não sabem assim praticamente nada, praticamente. Olha, em geral. sim.
em Sim, sim, geral. em geral. Não, desculpa, estamos quase a ficar sem tempo. Hum, Ok, mas antes de irmos, só gostava de dizer como é que portanto, estás a viver aí em família, né? Numa zona em Phnom Penh, sim, sim. pronto, e gostas do sítio onde estás e. Sim, pronto, tenho desde sempre amor pelo Camboja, né? Claro que agora já passou a fase da lua de mel e já vivo aqui, já não fico fascinado quando vejo os miúdos da rua ou a vaca a passar ou coisas, sei lá, que noutra altura me impressionariam, já está tudo muito, muito adaptado. Ahm, mas sim, gosto. Eu vivo. A cidade de Phnom Penh em si, o centro é um bocadinho mais cinzentão, é Uhum, mais encastado e mais poucos espaços verdes e tal, mas aqui que eu vivo 5 km do centro e uhum, é incrível porque é só 5 km e no meu espaço é tipo um condomíniozito e tenho aqui um jardinzorro da parte de trás e ok. não passam aqui carros, estou aqui bastante protegido. Boa, boa, Então, boa. sim, gosto desta zona e está ali um parquezinho ou outro para o Diego, tem escolas, e está a crescer bastante. Estão aqui a construir um centro comercial também não muito longe, Yeah. tipo ali ao lado. Então, sim, é porreiro e vejo que isto vai crescer bastante, por acaso. Em Boa, termos boa. de com qualidade de vida, com aqueles passadiços de madeira à beira-rio para a malta fazer desporto, porque antes não havia nada disso. Pois daí estava a dizer isso que pronto, vivo aqui numa zona mais ou menos arborizada, comparando com o resto da cidade e próximo do centro ao mesmo tempo. Estou 10, 15 minutos, vá tanto trânsito, 20 minutos no máximo, estou Sim, completamente no centro. no centro. Onde eu vivo é quase centro, mas pronto, imaginando um ponto central na cidade, estaria a 5 km mais ou menos Sim, desse sim. sítio, mas é porreiro, é zona residencial, então Uhum, lá está mais verdinho e mais para ter filhos e tal. certo. Uh, mas é porreiro, vejo-me aqui, pronto, falta-me, por exemplo, o mar, porque não temos aqui mar Hum, próximo, é quase a 200 km. Falta-me o mar, praticamente. pois, Se houvesse aqui mar, isto era perfeito, perfeito. é Mas não como, tem mar. como eu, né? Eu também, nós crescemos Sim, sim. mais de 30 anos ao pé do mar e embora Faz parte. não o tivéssemos visto todos os dias, não é? Ah, Sim, mas é aquela coisa, ele quando, está lá. quando depois não tens, é isso. Sabes, está Olha, cheiras aqui. Daniel, pronto, chegamos ao fim da nossa conversa. Eu gostei bastante. Espero que também tenhas gostado. Bom, é isso. Devemos repetir. Havemos de repetir. Ahm, Bem-vindo ao nosso Podemos. canal, Beck Sem Saídas, ou, com saídas, Obrigado. com saídas, agora não estou enganado. Estávamos Ah, atentos, para ver se estávamos atentos. se- e sim, talvez a gente possa repetir algo parecido no futuro. E olha, muito Sim, sim, obrigado mais sim. uma vez, em nome de todos. Obrigado, obrigado, eu. Muito fixe. Acho que foi a primeira vez que estou num podcast, né? Podcast. Podcast de cá. É uma Foi honra. a primeira vez que podcastei. Nunca mais te vou esquecer. Primeira vez que podcastei foi contigo. Sim, exato, Está exato. bem, amigo. Então vá, Olha, obrigado. Sim, podem então ver esta entrevista no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, e ouvir, ou se quiserem ouvir só o áudio nas plataformas áudio habituais. Adeus, até breve. Deus, até Daniel, breve. um grande Olha, vá. abraço. Um abraço, abraço a todos, vá. Fiquem bem. Cumprimentos Obrigado. aí a todos, à família. Tchau, Vá. tchau. Obrigado por também, vá. Até já.